dá uma sensação muito estranha lendo esse livro. Não aguento mais ler esse livro. Gente, isso é que é ser um leitor devagar. Assim, eu não estudo português, eu não estudo literatura, eu não sei dessas coisas. E mesmo assim eu consigo encontrar erros. Então, tipo, é porque a coisa tá feia mesmo, sabe? Bom dia. Não, não é bom dia. É boa tarde. Tá, eu nunca sei como começar um vídeo. Então, oi, tudo bem? Como vocês estão? Talvez tenha uma sombra aqui, mas é porque a tela do meu celular tá quebrada. Então, tem uma rachadura bem na câmera da frente que, tipo, faz ter esse fantasma aqui. Tá muito engraçado isso. Então, eu decidi fazer um vlog lendo esse livro aqui, que é A Menina Submersa, da Caitlin R. Kiernan. Eu comecei, mas eu não... nem o primeiro capítulo ainda, então, tipo, sério, eu li, sei lá, 2 páginas. Mas tá estranho, e eu ainda não sei sobre o que se trata. Eu não sei nada sobre o que se trata esse livro. E eu adoro começar um livro assim, então tudo certo. Essa aqui, então, é a edição da Dark Side, bem bonita e diferente. Mas eu também tenho um e-book no original em inglês, então talvez eu dê uma olhada assim na tradução. Como eu não gosto muito de levar meus livros pra fora de casa, vai ser bem bom pra eu poder ler fora de casa também, tem, né? Daí eu leio no meu celular. Não reparem na bagunça. É que o livro começa... Tem essa gravura aqui. Inclusive, eu esqueci de pesquisar que eu acho que isso aqui é um desenho de uma pintura de verdade, sabe? Se eu achar até a edição do vídeo, eu coloco bem aqui pra vocês verem. Mas enfim, daí o livro começa assim, em terceira pessoa. Vou escrever uma história de fantasmas agora. Ela datilografou. Uma história de fantasmas com uma sereia e um lobo. Datilografou mais uma vez. Aí depois tem... Eu também datilografei. Tipo... Já tem uma quebra, assim, na primeira página do livro. Tipo, já fiquei, assim... Ok. Basicamente, quem tá nos contando essa história é a India Morgan. É sério, esse é o nome dela. India Morgan. E aí ela vai nos contando sobre a mãe dela, porque quando ela tinha 17 anos, né, a Morgan, a mãe dela morreu num hospital, que na verdade é um hospital pra loucos, pra insanos. Daí... Tu vai lendo assim, do nada ela... Então, eu também sou insana, eu também sou louca. E aí, tipo... Ok, então a gente tá lendo um livro, ou basicamente lendo as memórias de uma esquizofrênica. Então, é isso. É isso que dá pra dizer do início do livro. Se você não achou isso interessante, o que tá de errado com você? Não, brincadeira. Mas enfim, é uma leitura de outubro bem interessante, né? Espero não ficar louca até final de outubro, porque eu acho que eu vou demorar o mês inteiro pra ler esse livro. Espero que não. E assim, eu já tenho prova amanhã. E eu tenho aula pra dar amanhã, né? Então eu tenho que estudar um monte de coisa. Por enquanto é isso, vou continuar. Quando eu terminar o primeiro capítulo, talvez eu venha pra vocês explicar um pouquinho melhor sobre a sinopse do livro. E até a próxima. Oi! Então, basicamente, ontem foi domingo e eu cheguei na página 64. Basicamente, eu li, então, 2 capítulos e eu não sei bem o que dá pra dizer desse livro, mas eu vou... Acho que... Mas, de qualquer forma... Tá difícil. Mas, de qualquer forma, dá pra ter uma ideia bem melhor. A escrita da Caitlin é muito diferente, assim. Tipo, eu acho que a leitura só flui, assim. Tipo, tu tá lendo, por mais que seja um parágrafo enorme, sem pausas e falas nem nada, tu lê aquele parágrafo, tipo, correndo, assim. É bizarro. Mas, às vezes, tu tem que voltar e ler de novo o parágrafo pra entender bem o que ela quis dizer. Então, é estranho, assim. Dá uma sensação muito estranha lendo esse livro, porque a gente lê na perspectiva da Morgan. E a Morgan, ela mesma fala que ela é louca. E ela é diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Então a gente sabe que não é pra ser muito confiável, sabe? Tipo, não é pra confiar 100% no que ela diz, no que ela nos conta. Mas o pior de tudo é que ela mesma fala isso, sabe? O tempo todo. Ela nos diz que não é confiável acreditar nas memórias dela ou no que realmente ela pensa que aconteceu. E tem, tipo, uns paradoxos nas memórias dela. Então, nesse sentido, é um livro bem estranho. No caso, a história, assim, contada, ela é bem diferente. E ela é contada de uma forma não muito linear, mas não é nada muito confuso, assim, não é uma coisa que nos deixa perdido, mas é contada de uma forma bem diferente de qualquer outra história. O foco principal, eu acho, desse segundo capítulo que eu li, foi quando ela conheceu a Eibhlin, que é a ex-namorada dela. E a Eibhlin é uma transexual
E aí ela vai nos contando, então, essa relação, como elas se conheceram e alguns pontos, assim, momentos iniciais da história delas, basicamente. Só que aí é engraçado que, tipo, ela tá nos contando algum evento junto com a Evelyn e aí do nada ela começa a divagar sobre outras coisas da memória dela e daí ela volta a falar da Evelyn, então é meio que assim, por isso que o foco principal eu acho que é a Evelyn nesse segundo capítulo, mas não é só o que ela fala, assim. Então é muito engraçada essa coisa meio não linear das coisas. E ela fala sobre várias coisas diferentes que eu acho que eu nunca pensei na vida, assim, sabe? Até agora eu tô gostando bastante do livro, mas até agora o que eu li eu não diria que seja horror, mas tá me dando uma vibe meio como se fosse início de um filme de suspense, sei lá, sabe o filme O Chamado? É basicamente o início do filme do Chamado, assim, tipo, é uma vibe bem assim, chuvosa, nublada, mas sei lá, tipo, não é bem horror, não é bem terror, nada muito assustador tá acontecendo nesse livro, mas o que ela conta, essas histórias que ela puxa que são meio macabras, que existem de verdade, aí faz tu pesquisar na internet e aí tu começa a ficar meio assim, tipo, onde é que eu tô me metendo? Mas tá muito bom a leitura, eu tô gostando. E eu espero que essa vibe vá se aprofundando. Coisas estranhas podem começar a acontecer logo. É o que eu espero pra esse livro, assim. Mas por enquanto eu tenho que ler 100 páginas de um TCC, depois fazer um trabalho e depois fazer planos de aula. Então vamos ver quando que eu vou encontrar tempo pra continuar lendo esse livro. Espero que logo, porque tá realmente muito bom. Vejo vocês no próximo clipe. Aqui do meu lado tá meu livro. E o meu livro de amigo secreto, que eu vou ter que guardar. Esse livro aqui está assombrando a minha vida por mais tempo do que eu gostaria. Talvez seja exatamente o que a autora queira, porque é bem assombrativo, assombra alguma coisa aditiva com assombração. Não sei. Ah, e mais uma coisa. Pausa pra esse momento lindíssimo. Os 3 gatinhos fofitos alinhados. Tá muito quente, gente, sério. Tipo, o chão tá geladinho, daí eles se atiram no chão. Tipo, olha isso. Parece um omelete na frigideira. I'll make a brand new start of it in old New York. Não reparem na minha cara com sombra diferente em cada olho, que eu tava testando sombras novas que eu comprei. Queria dizer que eu tô em Curitiba. Hoje acho que é dia 23. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje então é dia 23 de dezembro. A minha família então viemos passar o Natal aqui em Curitiba, visitando meu irmão que veio morar aqui. E é óbvio que eu trouxe esse livro que eu estou lendo. Como vocês podem ver, eu não cheguei nem na metade. Mas tô aqui lendo ele. Gente, isso é que é ser um leitor devagar. Isso é que é basicamente entrar numa ressaca literária, entendeu? Eu acho que eu queria comentar um pouco. Eu não queria comentar muita coisa antes de chegar na metade, mas eu vou comentar uma coisa que tem uma hora que... Como é que eu vou dizer? Tá, então, uma coisa que tá acontecendo agora, onde eu tô lendo. Bem aqui, mais ou menos, ó, olha como é que eu tô fazendo as marcações. É que eu esqueci os post-its em casa, daí eu tô tendo que marcar com aquilo lá. Daí eu tô rasgando os post-its e marcando. Mas enfim, aqui também tem outro, ó. Que nessa hora aqui, a Imp, ela tá nos dizendo, tá nos contando alguns sonhos que ela teve, pesadelos, na verdade. E esses pesadelos, gente, tem um monte de referência em cada um desses pesadelos. Primeiro que ela começa dizendo que ela anotou esses pesadelos no livro de Mansfield Park, da Jane Austen, que eu ainda não li, mas ela disse que leu diversas vezes todos os romances da Jane Austen. E ela anotou nesse livro... Sabe, tudo isso aqui que vocês estão vendo a partir disso aqui, tudo isso aqui, ela nos contando como que foi os sonhos. E tudo isso estava escrito no Mansfield Park, tipo, what? Tipo, como é que ela achou tanta coisa em branco pra escrever, sabe? Mas enfim. Tem o sonho que é parecido com a quadrilha da lagosta da Alice no País das Maravilhas. Aqui tem um monte de coisa que ela anotou pra gente, não pra gente, no caso, pra ela mesma, ir atrás das referências que o próprio sonho dela proporcionou, sabe?
Então, nesse caso aqui, é esse sonho que ela nos conta, e aí ela coloca nota, e nessa nota tem várias coisas que é pra ela pesquisar depois, assim. E esses números todos, tem aqui hashtag 10, uns números bem estranhos. Nesse outro aqui tem um monte de Route ID, que significa que é da biblioteca. Eu acho que isso é uma codificação pra achar na biblioteca. Não sei, achei bem interessante, mas eu achei engraçado que eles não traduziram muito isso, sabe? Deixaram tudo meio em inglês ou do jeito que foi escrito no original mesmo desse livro. Tô gostando bastante desse livro, dessa leitura, só que realmente peguei pra ler num momento bem complicado da faculdade e tudo mais. Mas agora que eu tô basicamente entrando de férias, eu ainda não tô exatamente de férias, mas quase lá. Acho que agora é a hora que eu consigo terminar. Não assim nesses próximos dias, mas certamente tomara que antes do fim do ano. Bom dia, gente. Eu finalmente cheguei na metade do livro. Eu tô aqui comigo com meu ar-condicionado, porque tá sem condições. Mas daqui a pouco eu vou desligar, são 8 da manhã e tenho que tomar meu café. E por falar nisso, tá aqui eu, meu gato. E aí ela descreve que ao voltar pra casa encontrei Evelyn na cozinha fazendo café. Ela bebe café o dia inteiro. Nunca conheci ninguém que bebesse tanto café quanto ela. Mas isso não parece deixá-la acordada nem nervosa. Isso é exatamente uma descrição de mim. Não importa quanto café eu tome, eu continuo sendo essa pessoa tranquila, essa pessoa que fala devagar como eu falo, entendeu? Tem outro gato querendo entrar, por isso que ele tá olhando pra porta lá. Né? Né. Bom, eu já comentei com vocês que eu tô lendo as duas versões, né? Tanto em português quanto em inglês. E aí, basicamente, essa parte que eu tô lendo em português eu já li em inglês. E eu achei muito engraçado que aqui na tradução ficou meio errado a coisa. Escreveu pare, datilografou imp, tocando as teclas com apenas um pouco mais de força, de tal modo que a tecla O perfurou minúsculos orifícios no papel. Só que na palavra pare não tem nenhuma letra O. E aqui no português eles só esqueceram de mudar isso, porque ela escreveu stop it. E aí, obviamente, a letra O faz mais sentido. Só que aqui não tem a letra O. E eu acho que faltou mudar isso na tradução, ou no caso, né, a revisão ficou meio errada aqui nessa hora. Outra coisa também que eu achei estranha é que aqui em inglês, ou vocês conseguem me ver, de repente, se eu colocar em branco, fica melhor pra vocês enxergarem. Talvez, acho que ficou melhor. Ela fala, it's cool, she said, it happened. Então, é tipo, tudo bem, sabe? Ela quer dizer isso, tipo, tudo bem, ela disse. Só que aqui, em português, ela falou, é legal, disse ela. Isso aconteceu. É legal, não tá nada legal com... Tipo, não tem nada a ver, sabe? Essa frase é legal. Tipo, ninguém falaria isso nessa hora. Porque elas estão falando de um momento difícil da infância. Elas estão contando a infância uma da outra e como foi tudo difícil. E ela tá se desculpando por ter trazido isso à tona. E a outra fala, é legal? Tipo, não é legal, sabe? Então, nesse momento aqui também a tradução tá muito estranha. Isso tudo numa página só, gente. E eu encontrei vários outros probleminhas de tradução que eu não tô gostando muito, não. Mas uma parte aqui que eu achei muito interessante de ressaltar é esse trecho que... Porque a Evelyn, que é a namorada da Imp, né, nossa personagem principal, ela é transexual. E aí, nessa hora, elas estão conversando sobre isso. E a Imp, né, a personagem principal, fala: quero dizer, quantas pessoas já experimentaram transformação física nesse nível que você experimentou? Começar sendo uma coisa e se tornar uma outra coisa. E ela diz que é corajosa e tudo. A Evelyn pensa um pouco e fala: sempre fui mulher, Imp. Os hormônios e a cirurgia não me modificaram de uma coisa para outra. Por isso odeio a expressão troca de sexo. Ela é enganosa, ninguém nunca trocou o meu sexo. Eles simplesmente deixaram a carne mais em linha com a minha mente, com o meu gênero. Além disso, não tenho certeza de que realmente havia uma escolha. Não acho que sobreviveria se não tivesse feito, se eu não pudesse ter feito.
Então, assim, 2 coisas pra vocês terem uma ideia como esse livro é muito bom. Eu não sei por que eu tô demorando tanto pra ler ele, assim. É realmente muito interessante esse livro. Ele traz coisas muito doidas que eu nunca tinha pensado em ler na minha vida, que eu nunca tinha pensado que eu fosse ler de alguma forma. E ele se conecta muito, esse livro no caso, esse livro se conecta muito com a minha adolescência, assim. A Imp, né, a nossa personagem principal, é basicamente o meu eu adolescente, só que um pouquinho mais doido, assim, um pouquinho mais esquizofrênico mesmo, porque eu não sou esquizofrênica, né, mas eu consigo entender muito bem como a Imp funciona e como tudo que ela fala, no geral, eu entendo. E é isso que eu acho que talvez seja difícil para outras pessoas lerem esse livro. Eu já ouvi das pessoas falando como é que eu não consigo ler esse livro, ele me traz muitas coisas estranhas, ou eu não entendo nada, ou eu me sinto muito mal lendo. Eu entendo a parte de se sentir mal, eu também senti, pelo menos na primeira metade do livro, no geral eu me sinto muito estranha lendo, a sensação de ler o livro dentro, assim, é uma sensação estranha, eu não sei explicar, mas é como se tu estivesse ansiosa, parece, o tempo todo. E eu acho que tem a ver com a escrita. Eu concluí isso agora, tipo, o último capítulo que eu li, terminei, né? O 4º capítulo eu acho que é o maior capítulo que eu li até agora. E no final dele eu acho que eu consegui entender que o que faz a gente se sentir assim, eu acho que é o jeito que a escrita é feita. O tempo todo ela vai te dando um pouquinho do que vem pela frente, mas até tu chegar lá naquele pedacinho que ela te deu, aquele spoiler, digamos assim. Ela te dá um spoilerzinho e aí até ela chegar lá, ela demora um pouco, sabe? Ela fala um monte de outras coisas. E meio que tu quer descobrir, só que ao mesmo tempo tu fica ansiosa pra ela, tipo, parar de enrolar. Só que ela não tá enrolando, de certo modo. É muito estranho, eu não tenho como explicar. Mas a sensação é essa, assim, ela vai te dando palpites do que vem pela frente, então tu quer descobrir o tempo todo o que vem pela frente. Só que até tu chegar lá, meio que tem um monte de outra coisa pra ela falar pra ti. E tu quer saber essas outras coisas que ela tá te contando também. Só que ao mesmo tempo tu quer chegar lá, e aí é uma ansiosidade. Eu não sei se é essa palavra é certa, mas a sensação de estar ansiosa é meio que bastante bem presente. Mas eu tô lidando bem melhor com isso agora, principalmente agora que eu não tô estressada, que eu tô mais, assim, tranquila de férias. Não tô totalmente de férias, mas a questão é que eu tô basicamente de férias, entendeu? Eu não preciso estar indo pra faculdade agora, tô mais tranquila, então eu acho que essa sensação diminui um pouco quando tu não tem esse estresse todo, sabe? Mas não é um livro pra se ler nas férias nesse sentido, sabe? Não é um livro divertido pra tu ler nas férias. Mas eu acho que se tu não tem problema de ler um livro assim nas férias, ou pelo menos tu não tem estresse nenhum na tua vida, se tu não se estressa com nada na tua vida, lê em qualquer tempo. Agora, se tu quer ler esse livro, mas tu tem outras coisas pra fazer ao mesmo tempo, assim, não faça. Leia quando tu tem tempo, leia quando tu não vai se estressar com nada, sabe? Tipo, à vontade. Essa é a minha dica pra ler esse livro. Não aguento mais ler esse livro. Eu tô a capa da gaita hoje, mas tudo bem. Eu tô no 7º capítulo desse livro há dias. Sério, acho que já faz mais de uma semana que eu tô no 7º capítulo e eu não saio nunca daqui. Eu gostei bastante como terminou o 6º capítulo. Eu realmente achei o ápice, mas aí começou o capítulo 7. Já dá pra ver que tem um pouco de diferença. Ela tá sem tomar os remédios dela aqui. Então, a escrita tá realmente esquizofrênica, gente. Não dá pra querer. E aí, eu sempre chego nessa partezinha aqui onde tem mais sets,
que é como se fosse pra espantar os demônios, assim, que ela fica escrevendo essas coisas. E aí eu começo a ler, como vocês podem ver, tem algumas coisas rabiscadas, mas eu não consigo passar daqui, gente, eu tô nessa página, sério, faz uma semana já. E lá é a mesma coisa em inglês, eu não consigo passar daqui. Eu vou, tipo, tentar fazer isso hoje, mas eu sempre acabo pegando no sono e dormindo, e aí eu tenho que voltar e ler de novo, porque como ela tava escrevendo de uma forma muito esquizofrênica, eu fico querendo lembrar do que ela tava falando antes. Ai, gente, sei lá. O livro não é ruim, mas é que essa parte tá me dando nos nervos, sabe? Enfim, vou continuar aqui. Update. Olá, né? Hora do update. Eu passei daquele capítulo finalmente. Finalmente passei daquele capítulo. Ele termina aqui, e aí o 8 começa aqui. E o 8 começa muito melhor. Tipo, acontece algo. Ela vai escrevendo pra gente algumas mensagens que as pessoas deixaram pra ela enquanto ela tava nessa fase sem tomar os remédios. Ela coloca aqui algumas mensagens que as pessoas deixaram na caixa de... Como é que é o nome? Aquele correio de voz? Não sei, a gente não tem muito aqui. Então essa parte foi muito de boa de ler. Eu li em inglês e em português também. Claro, sempre aqueles erros que depois eu vou falar sobre. Ela fala um pouco com a psiquiatra, o que é bom. E ela fala um pouco com a Evelyn também, o que é bom também. E aí, ela começa então a escrever como se fosse um conto, assim, uma mini história, pra tentar ver se isso ajuda ela de alguma forma a se livrar, ou pelo menos diminuir o quão impactante tá sendo, o quão difícil tá sendo pra ela lidar com as coisas que estão na cabeça dela. Aí, então, essa mini história começa aqui, que é onde eu tô. Mas essa mini história, ela, como vocês podem ver, ela não tem muitos parágrafos. Então... Mas mesmo não tendo muitos parágrafos, pelo menos como ela tá tomando os remédios dessa vez, então tá bem de boa de entender o que ela tá falando, tá bem tranquilo de seguir com a história, mas sério, gente, é a página inteira cheia, assim. Mas tudo bem, pelo menos a escrita tá boa, então tá bem tranquilo de seguir. Eu vou tentar terminar essa mini história pra tentar terminar o 8º capítulo. E o 9º capítulo, né, o capítulo 9, ele é bem curtinho, então talvez eu termine o capítulo 9 hoje também. E aí vai faltar só o capítulo 10 pra eu finalmente terminar esse livro e terminar esse vlog. Espero ver vocês no fim do vídeo. E esperem lá, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre essa edição da Dark Side. Até lá! Gente do céu, eu acabei de pegar um banho de chuva que vocês não têm noção. Eu já troquei de blusa porque tava assim, terrível. Mas eu tenho... Vou dar um update assim mesmo. Eu estou no último capítulo. E quando eu digo último capítulo, falta em torno de 40 páginas no máximo pra eu terminar de ler esse livro. 10º capítulo, falta só isso aqui, gente. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Estamos na reta final. Eu não aguento mais ler esse livro. Blood sweating.
bom dia. Que horas são? 11h30. Daqui a pouco eu tenho que sair de casa, porque eu tenho autoescola. Mas, enfim, deixa eu pegar um pouco mais de café. Eu acho que isso aqui não tá quente o suficiente, então vamos esquentar de novo. Vamos falar sobre A Menina Submersa. Terminei, finalmente, este livro. O que eu tenho pra falar pra vocês? Eu não aguentava mais ler esse livro, mas não era por motivos de que a leitura tava ruim, necessariamente, só que tava muito arrastada em certos motivos. Um dos motivos é que eu tô há muito tempo lendo esse livro, então eu não aguentava mais mesmo, tipo, ver a cara desse livro, levar pra tudo que é lugar, tá lendo ele o tempo todo e não terminar ele, sabe? Isso tava me deixando nervosa, assim, tipo, de um jeito muito chato. Mas eu vejo que um pouco é culpa minha, assim, sabe? Eu entendo isso. Outro motivo é que a partir do capítulo 7, que é o capítulo que eu já tinha comentado antes, que é um capítulo chato de passar, é um capítulo que se tu não pega, senta e lê de cabo a rabo, tu fica meio que remoendo ele um certo tempo, e como eu não consegui sentar e ler ele de cabo a rabo, eu demorei séculos pra terminar de ler. O 8º capítulo foi bem tranquilo, e o 9º capítulo é super tranquilo de ler porque ele é bem pequeno e bem rápido, assim, de ser lido. E o 10º capítulo, que é o capítulo que tu tá esperando que tudo termine, esse realmente é o capítulo que eu acho que ele mais demora um pouco, porque tu tá naquela ânsia de terminar, naquela ânsia de que tudo vai ter um fim, e ela fica, sabe? Ela fica naquelas páginas ali te dando um monte de outras coisas bem loucas pra tu ler. E aí, depois disso, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui acaba o capítulo. Tá difícil. Aqui, então, acaba o capítulo. Tem uma gravura mais pra gente entender o final do livro. Não tem problema ver essa gravura antes de ler o livro, tá? Se vocês não sabem nada sobre a história, tá tudo tranquilo, tá? Porque tem preto e branco, então tudo certo. Acabou, aí tu pensa, acabei o livro, né? Que nada. Tem essa parte aqui, que é como se fosse um outro capítulo. Se chama Últimas Páginas, né? Esse aqui é o nome da nossa personagem principal. E aí é um tipo de diário. Não é bem diário, assim. É como se ela estivesse voltando pra nos contar acontecimentos extras depois de ela ter terminado de escrever a história que ela queria escrever. O que é muito legal, eu gostei bastante de ler essa parte aqui do final, mesmo que se arraste um pouquinho a mais do que necessário, sabe? Mas eu gostei bastante dessas partes do final. Acho que acrescentam bastante, realmente, não é nada assim que tu fica lendo e tipo, ai que saco, tem que ler isso, sabe? Eu acho que acrescenta bastante ao fim da história. Deixa eu tirar meu café aqui, que tá fervendo quase. Não, porque tá fervendo. Odeio quando ferve o café. Mas enfim, e aí, claro, depois quando acaba tem sempre aquela nota da autora, que, gente, olha quanta coisa ela escreveu. Eu li tudo, tá? Tanto em inglês quanto em português. Vale a pena ler, porque ela cita muita coisa aqui que eu tô a fim de dar uma olhada, realmente, sabe? Tipo, música, quadros e outros autores, etc. Então, realmente vale bastante a pena. Eu gostei do livro? Sim, gostei. Mas essa edição da Dark Side, gente, tá muito ruim. O livro, em específico, é ótimo. Eu realmente enchi o saco dessa cara aqui. Eu não sei explicar se é exatamente pelo quanto eu tô olhando pra ela, mas assim, quando tu leva pra fora da tua casa, é um livro que chama bastante atenção. Não é uma coisa que eu gostei muito. Outra coisa também é que ele é muito cheio de frufru. E aí eu cansei de olhar pra cara dele, sabe? Em vez de ser um livro simples, com uma capa que tu pode olhar e ficar vendo os detalhes. Não tem detalhe pra tu ficar olhando aqui, sabe? Tipo, tem a ver com a história, mas não é uma capa que tu fica tentando enxergar os detalhes e descobrir coisas novas, entendeu? Então é uma capa que te cansa. Obrigada, vizinho. Eu anotei em algum lugar. Como você sabe, eu tava lendo no meu tablet em inglês e aqui, então, na edição da Dark Side, tava lendo em português. E aqui, gente, olha só, isso aqui, eu comecei a anotar todas as vezes em que eu encontrei erros de tradução. Aqui no fim até tem mais um pouquinho. Não deu espaço pra anotar, pra vocês terem uma ideia. Então, o que eu anotei ali são as páginas que eu encontrei erros.
Então, o que acontece? Esses erros, assim, não é erro de interpretação, tá? Eu consigo diferenciar o que é uma interpretação na tradução e o que é um erro. Eu acho que é um erro quando a frase foi completamente modificada. Ou seja, na frase ela dizia que não vou chamar isso de pesadelo. E na tradução tá, vou chamar isso de pesadelo. Vocês concordam comigo que isso não é uma interpretação diferente, certo? Isso é um erro de tradução. Não tem como tu simplesmente mudar o sentido total da frase e achar que isso tá correto, entende? Então, várias vezes eu encontrei isso e, tipo, não é uma coisa assim que eu li errado. Eu voltava ver a frase em inglês pra ver se eu não tinha lido errado. E realmente eu não tinha lido errado. Tava escrito exatamente isso e na tradução tava errado, sabe? Me deixou um pouco chateada com a Darkseid, porque parece que no fim das contas eles estão só fazendo um trabalho gráfico e bonito. E que, sinceramente, gente, eu não aguento mais olhar pra cara desse livro. É um livro com tanta referência de tanta coisa diferente que eu nunca nem tinha ouvido falar na vida. É um livro, assim, com muita referência. E são aquelas referências que tu tem vontade de pesquisar porque tu não conhece, sabe? E por mais que a edição da Darkseid, ela traz algumas notas, bem poucas, ela traz notas de rodapé. Eu acho que, assim, duas coisas. Ou tu traz nota de rodapé pra tudo que tu acha necessário, ou tu não traz. Não dá pra trazer metade das notas de rodapé. Isso é uma outra coisa da edição da Darkseid que realmente me tirou um pouco do sério. Porque várias vezes eu tava lendo o livro em inglês e, tipo, eu tinha que pesquisar aquela palavra, eu tinha que pesquisar o que ela tava falando da tal mitologia que ela tava enlouquecendo ali. E, claro, pesquisando na internet, no Google, tradução e não sei o que, eu entendia. Deixa a leitura mais lenta? Deixa. Mas eu acho que assim, ou tu pega, lê, não entende e segue lendo, ou tu pesquisa e entende a leitura e talvez deixa a leitura mais rica, deixa teu entendimento melhor, sabe, sobre o livro. E, sinceramente, eu prefiro fazer isso, não me importo de ler mais devagar. A Darkseid colocou nota de rodapé para algumas coisas, o que ajuda, claro que ajuda. Mas em outras coisas ela não colocou, e outras coisas que, se tu não pega e pesquisa, tu não vai entender nem em português. Então é isso que me tira do sério, sabe? Ou tu põe nota de rodapé em tudo que é basicamente desconhecido aqui no Brasil, ou tu não põe nota de rodapé. Eles colocaram nota de rodapé, tipo, realmente dá pra contar nos dedos quantas são. Não dá pra contar quantas vezes eu tive que pesquisar coisas. Outra coisa, não é só a mudança das frases. Tinha frases completamente esquecidas, tipo, diálogos. Gente, tanta coisa, eu não consegui nem explicar pra vocês. A Darkseid simplesmente pegava uma frase, assim, do meio do parágrafo, ou do final do parágrafo às vezes, ou até diálogos, e simplesmente deletava, sabe? Tem partes deletadas da história que mudam o sentido da coisa. Não que vai mudar o sentido da história toda do livro, claro que não. Não tem como uma frase deletada mudar todo o sentido de tudo. Quer dizer, eu acho que não, pelo menos. Muda o sentido, por exemplo... Não é que muda o sentido, mas faz perder o sentido. E eu acho que é isso que muita gente acaba também não gostando desse livro, sabe? Porque realmente é um livro que é bem difícil pra você se relacionar com a história, pra você entender a história, pra você tentar entender a história, é bem complicado. É um livro que, inclusive, boa parte da leitura me deixava mal, assim, ou me deixava ansiosa, ou me deixava nervosa, e não é agora quando eu tô querendo terminar o livro, porque agora que eu tô querendo terminar o livro era a parte que eu mais tava normal, assim, eu tava bem tranquila lendo o livro. Mas é uma coisa estranha que te deixa esse livro, assim, a história em si, o jeito que ela escreve, estranho, eu não sei como que essa mulher, a Caitlin, sinceramente, essa autora tá de parabéns. O jeito que ela conseguiu escrever esse livro, o jeito que ela conseguiu transpassar o sentimento, o jeito como uma esquizofrênica consegue escrever, mesmo sem tomar remédios. Tá de parabéns. Me bati com o livro. Tá de parabéns. Essa mulher tem que ganhar, sei lá, um Oscar da literatura, sei lá, prêmio Nobel. Nobel talvez não, mas é simplesmente demais o jeito como essa mulher escreveu esse livro. Já vi gente dando 5 estrelas, mas eu não consigo dar 5 estrelas pra esse livro, porque tem coisas nele que eu não gostei. Eu mesmo não gostei, tipo, algumas cenas, ou tentar levar pro lado um pouco sexual da coisa, e eu acho que não precisava. Não que as cenas de sexo sejam... Não tem exatamente cenas de sexo, necessariamente, mas não que eu acho que isso tenha estragado a história. Mas tem a parte onde que ela fala do fantasma dela, e em relação a isso ter a ver com sexo, eu fiquei tipo...
não precisava, sabe? Meio que estragou um pouco a parte toda pra mim. Então eu não vou dar 5 estrelas por causa disso. De resto, gente, a escrita, a história, a sensação, o sentimento, tudo que essa mulher conseguiu passar, sério, tô chocada até agora. Mas compreendam que várias coisas desse livro vão estar ruins, caso você leia em português, não pela história ser ruim, mas sim porque a Darkseid tira um pouco do sentido das coisas quando ela tira frases e tira diálogos e tira trechos do livro quando não deveria tirar trechos do livro, porque o livro foi escrito de uma forma e ele deveria ser mantido desta forma, não é, senhora Darkseid? Eu tô muito chateada, sério. Eu realmente achava que a Darkseid era melhor que só uma capa bonita. É o primeiro livro da Darkseid que eu leio e, tipo, que horror, sinceramente. Trabalho editorial, trabalho de tradução, tá horrível. Assim, enfim, cansei de reclamar dessa edição. Vou continuar com ela porque eu rabisquei. Se você leu algum livro da Darkseid que você gostou muito e não viu nenhum tipo de erro, de falta de coerência no texto, deixe aí nos comentários, me indique, porque eu quero ler outros livros da Darkseid pra ver se são assim mesmo. Assim, eu não estudo português, eu não estudo literatura, eu não sei dessas coisas. E mesmo assim eu consigo encontrar erros. Então, tipo, é porque a coisa tá feia mesmo, sabe? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E se vocês querem ver vlog de algum outro livro, também podem fazer o seu comentário aí embaixo e indicar. E é isso. Até a próxima.